E olha só, nessa manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos começar lendo dos versos 5 ao verso 8. É o mesmo capítulo que nós começamos a conversar no domingo passado. E aí eu quero desenvolver mais um pouquinho, alguns outros pontos daquilo que nós conversamos no domingo passado no culto da noite. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Como eu falei, esse é o Natal na versão do apóstolo Paulo, né? Natal na versão do apóstolo Paulo diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Jesus Cristo, ele é e era igual a Deus. Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria se apegar, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não, Jesus não fez isso. Pelo contrário, o que Jesus fez? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, irmãos? E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, nesse capítulo que nós vamos desenvolver um pouquinho mais nessa manhã. Nós começamos a conversar sobre o significado dessa decisão do Filho de Deus de deixar a sua glória, descer, se humilhar e vir até nós. E é isso que nós celebramos no Natal. E quando o apóstolo Paulo, é muito importante lembrar que quando o apóstolo Paulo escreve estas palavras, os teólogos dizem que com quase toda certeza ele estava preso em Roma. E a própria carta aos Filipenses nos revela que logo, em breve, nos próximos dias, depois de escrever essa carta, o apóstolo Paulo passaria por um julgamento. E este julgamento, havia o risco real do apóstolo Paulo ser condenado à morte. Havia esse risco. E ele então escreve essa carta para consolar a igreja de Filipos, encorajar a igreja de Filipos e orientar aqueles irmãos sobre vários assuntos. E aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre o que é o Natal e por que o Natal aconteceu. Natal é a decisão do Filho de Deus de deixar a sua glória, de descer, de vir a este mundo e assumir a natureza humana e morrer por nós. Deixar a sua glória, essa decisão de Jesus, de deixar a sua glória, se humilhar e vir até nós para a nossa salvação, para a nossa redenção. É isso que é o Natal. E Paulo diz aqui por que isso aconteceu, por que o Natal aconteceu. E ele aconteceu porque Jesus, o Filho de Deus, ele não se apegou aos seus direitos e privilégios de ser Deus, de ser igual a Deus. O texto que nós lemos diz que Jesus não se apegou. Aqui no verso 6 diz que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria ser retido a qualquer custo. Em outras palavras, ele se desapegou dos seus direitos e privilégios de divindade e ele se esvaziou. Ele se esvaziou e ele assumiu a forma de servo. Esse é o motivo, isso é a razão por que o Natal aconteceu. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É o que ele já vinha dizendo nos versículos anteriores do texto. Ele está dizendo que Jesus não pensou apenas em si mesmo. Por que o Natal aconteceu? Aquele primeiro Natal, e nós celebramos hoje, porque Jesus não pensou apenas em si mesmo, ele não pensou apenas nos seus direitos, ele não pensou apenas nos seus privilégios, mas ele pensou
nos interesses do seu Pai, no amor do seu Pai por todos os seres humanos, desse Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus não pensou apenas em si, Jesus pensou nos interesses do seu Pai e também pensou nas nossas necessidades. Ele pensou na nossa necessidade de redenção. Ele pensou na nossa perdição, nas nossas trevas. Jesus não pensou apenas em si, Jesus pensou. Por que o Natal aconteceu? Porque Jesus levou em consideração os interesses do seu Pai, porque Jesus levou em consideração as nossas necessidades, a nossa miséria. Ele se importou. Amém, irmãos? Foi por isso que aconteceu aquele primeiro Natal, e diz o apóstolo Paulo: esse foi o modo de pensar de Cristo Jesus. E na semana passada nós conversamos 40 minutos sobre esses versos, especialmente o verso 6. O que significa, do que Jesus, versos 6 e 7, do que ele deixou, do que ele se esvaziou. E eu não vou repetir tudo, a mensagem está aí no YouTube da igreja, você pode assistir. Hoje, agora pela manhã, então, eu quero desenvolver um pouquinho mais sobre esse modo de pensar de Jesus. Eu quero desenvolver um pouquinho mais o verso 5. Vou pedir para colocar aí o verso 5, Filipenses 2:5. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, irmãos? Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Queria desenvolver um pouquinho mais agora essa recomendação que eu e você devemos ter esse modo de pensar de Jesus como a nossa referência para o nosso modo de pensar. Eu e você temos que buscar ter essa mentalidade de Jesus. Qual é a mentalidade de Jesus? Não pensar apenas em si mesmo, mas pensar nos interesses de Deus e pensar também nas necessidades do nosso irmão. Esse é o modo de pensar de Jesus. E aqui, esse modo de pensar de Jesus, a palavra de Deus está dizendo que a igreja tem que ter isso entre nós. Entre nós temos que ter esse modo de pensar, essa mentalidade de pensar, não apenas em si mesmo, mas de tomar uma decisão, da gente também se esvaziar e da gente decidir servir uns aos outros. Amém, irmãos? Jesus poderia ter sido o nosso juiz, mas ele decidiu ser servo. Ao invés de nos julgar, ele decidiu nos servir. E entre nós também temos que ter, diz a palavra agora, esse mesmo modo de pensar. Ao invés de eu julgar os outros, eu tomar uma decisão de servir. Ao invés de pensar apenas nos meus interesses, eu pensar nos interesses de Deus, no amor de Deus pelas pessoas e também pensar nas necessidades dos meus irmãos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Mas o que eu quero destacar agora de manhã? Que no fundo, irmãos, às vezes a gente acha que isso é impossível. É ou não é verdade? No fundo, eu não sei você, eu vou ser sincero. Eu, quando leio esse versículo, eu acho esse versículo lindo, mas impraticável. É muito bonito aplicado a Jesus. Porque Jesus foi o homem perfeito, sem pecado. Então não, Jesus sim, mas ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus entre nós? Ah não, aí não rola. Isso aí, pastor, eu ia dizer assim, apóstolo Paulo, peraí, dá um tempo, Paulo. Você quer que Jesus seja o nosso modelo? Não, Jesus foi santo, mas assim não dá. São lindas as palavras, mas elas são impraticáveis. E aí a palavra de Deus, e é isso que eu acho maravilhoso, a palavra de Deus, eu acho que o Espírito Santo prevendo isso, que esse seria o nosso modo de sentir. Qual é o nosso modo de sentir? Que o modo de pensar de Cristo Jesus é muito bonito, mas não dá para viver esse negócio. O Espírito Santo,
ele na sequência do texto, ele vai dar o exemplo de duas pessoas que viveram isso aqui. Seres humanos, de carne e osso. Não é maravilhoso, irmãos? O texto, por isso que eu pedi para você deixar aberto aí Filipenses capítulo 2, porque o texto na sequência vai dar o exemplo de dois irmãos, duas pessoas que tiveram o modo de pensar de Cristo Jesus. Gente de carne e osso, gente como a gente, mas que vivenciaram isso aqui, mostrando que esse é um alvo que eu e você precisamos ter na nossa vida, de ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que significa, eu não vou pensar apenas nos meus interesses, mas eu vou pensar nos interesses de Deus e vou pensar também nas necessidades e nas urgências dos meus irmãos. Duas pessoas, Timóteo e Epafrodito, amém? Duas pessoas, se não vejo o texto aí na sequência, nós lemos o texto, Filipenses capítulo 2, e ele diz no verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, e aí ele explica como é que foi esse modo de pensar de Cristo Jesus, e aí no verso 12, ele diz assim, portanto, como tudo isso aconteceu, e Jesus fez tudo isso, assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam. O que é desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação é a gente crescer para ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Isso é desenvolver a salvação. É a gente amadurecer para a gente ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí, na sequência, ele vai falar de dois irmãos, que o apóstolo Paulo convivia com eles, e que tiveram o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, Timóteo e Epafrodito. Se não, veja, Timóteo, Filipenses 2, do verso 19 ao 23. Vamos ler aqui a biografia desse Timóteo, e depois a gente lê do Epafrodito. Amém, irmãos? Olha só, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Vamos ler juntos o verso 20? Vamos ler juntos? Porque olha o coração de Timóteo, não é o que ele falou sobre Jesus? Timóteo não reflete esse modo de pensar de Jesus, ele sinceramente pensa no bem dos outros, dos filipenses, daquela igreja. Paulo diz aqui, eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Verso 21, todos os outros buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Timóteo buscava os interesses dos irmãos e os interesses de Jesus. Verso 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai, um servo. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Timóteo. E aí Paulo vai falar também de um outro irmão, que tem esse mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que é Epafrodito, verso 25 em diante. Olha o que ele fala sobre Epafrodito. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, motoboy, amém, irmãos? Rap, Uber Eats, porque da parte deles foi ele foi o mensageiro, o motoboy, e auxiliar nas minhas necessidades, que trouxe as provisões da igreja de Filipos para Paulo, que estava preso em Roma.
Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Olha, o Epafrodito adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso a mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Para que quando ele chegar, vocês fiquem alegres. Epafrodito é o tipo de pessoa que quando chega, ele alegra o ambiente. E você? Quando você chega, as pessoas falam, ai meu Deus? Ou as pessoas dizem, glória a Deus? Epafrodito era o tipo de gente que quando chegava, as pessoas diziam, glória a Deus, ele chegou, que coisa boa. Ele alegra quando ele chega, porque infelizmente tem gente que quando chega, parece que vem uma sombra, uma nuvem escura junto, né, com a pessoa, e fala, lá vem confusão. Mas Epafrodito não era assim. Verso 29, olha que coisa linda, esse testemunho de Paulo sobre esse irmão. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria e honrem sempre os que são como ele. Por quê? Por causa da obra de Cristo. Esse Epafrodito, irmãos, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém, irmãos? Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que significa, não pense só em si, mas pense em Cristo, nos desejos de Cristo e de Deus, e pense também nas lutas, nas necessidades dos irmãos. Ah, mas isso aí é impossível. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, não é não. Deixa eu falar, eu conheço 2 irmãos que têm esse modo de pensar de Cristo Jesus. E se você acha que o modelo de Cristo é muito elevado, então imite Timóteo, ou imite Epafrodito. Se você acha que imitar Cristo é demais, mas você consegue imitar Timóteo ou não? E você consegue imitar Epafrodito ou não? E aí, eu queria, sobre esses irmãos, destacar apenas 2 pontos para a gente nessa manhã, sobre esses dois modelos que Paulo cita aqui. Primeiro, eles eram pessoas comuns, amém, irmãos? Eles eram pessoas comuns, eles eram irmãos muito comuns, eles eram gente como eu e você, gente de carne e osso. Eles não eram apóstolos, eles não eram super-homens, eles não eram heróis da Marvel bíblica, porque na Bíblia tem uns heróis da Marvel, né? Na Bíblia, assim, né? Tem o Elias, né? Tem Eliseu, tem carruagens de fogo, tem gente que ora e cai fogo do céu. Não, eles não eram, eles eram pessoas comuns. Eles não tinham superpoderes, eles lutavam com os mesmos sentimentos que eu e você lutamos, os mesmos. Timóteo e Epafrodito eram iguais a nós. Por exemplo, a Bíblia fala que Timóteo era tímido, era acanhado. Timóteo era um jovem tímido, mas ele tinha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, e se preocupava sinceramente com as necessidades da igreja de Filipos, diz Paulo, e também se preocupava com os interesses do próprio Cristo Jesus. Timóteo, eles tinham os mesmos sentimentos. E Epafrodito, o texto que nós demos fala que ele sentia, verso 26, olha só o verso 26, 2, Filipenses 2, verso 26, diz que Epafrodito tinha muitas saudades de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu.
A igreja de Filipos mandou ele como um motoboy para levar as ajudas lá para o Paulo, lá em Roma, e ele foi, e ele levou. E aí o texto diz que ele não volta, porque ele fica lá servindo ao apóstolo Paulo. Ele é um servo. E ele fica lá se doando e servindo as necessidades do irmão Paulo, que precisava de ajuda, estava preso em Roma, com o risco de ser condenado à morte. Não era fácil a situação de Paulo. Epafrodito leva a ajuda e fica lá, servindo Paulo. Mas ele serve e ele tem muitas saudades de casa, não é o que o texto diz? Ele tem muitas saudades. E ele sentia angústias. Ele sentia o que eu e você sentimos. Mas eles decidiram, Timóteo e Epafrodito, ser servos. E ter o mesmo modo, eles tinham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, esses irmãos que vivem assim, e que são modelos para mim e para você, irmãos, eles não eram super-homens, eles eram gente comum, gente como eu e como você. Mas em segundo lugar, segundo ponto, é que eles tinham boas razões para pensarem somente em si. O Timóteo e Epafrodito, eles tinham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que é pensar nos outros e pensar na vontade de Cristo, na vontade de Deus. Mas eles tinham boas razões para pensarem somente em si. Eles tinham boas razões para dizerem para o apóstolo Paulo e para as igrejas que precisavam, dizerem assim: olha, Paulo, agora não dá, não conte com a gente, não conte. Paulo, a gente não vai poder se envolver agora. Quem sabe um outro dia, uma outra vez, fica para outro Natal. Esse Natal não vai dar. Eles tinham boas razões. Primeiro, eles tinham os seus próprios problemas. Primeira razão, a boa razão que eles tinham para não se envolver, é que eles tinham os seus próprios problemas. A palavra de Deus diz que Timóteo era um cooperador, ele era um irmão que vivia doente. Timóteo vivia doente. Não sei se dá para colocar aí, primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 5, verso 23, recomendações do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 5, 23, está aí? Paulo diz assim para Timóteo: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do quê? Por quê, irmãos? Do teu estômago. Então, o Timóteo, eu não sei se ele tinha úlcera, o que ele tinha, né? Ele tinha alguma coisa, mas ele tinha problemas no estômago e ele tinha frequentes enfermidades. Eles tinham os seus próprios problemas. O Epafrodito, em Filipenses capítulo 2, o Epafrodito diz que ele adoeceu, que ele chegou quase à morte. E mais, no verso 30 do texto que nós lemos, Filipenses 2:30, diz que o Epafrodito, ele ao servir o apóstolo Paulo, ele estava correndo risco com a própria vida, arriscando a própria vida, porque o apóstolo Paulo estava preso pelo Império Romano. Se eu ajudar o preso, eu corro o risco de ser preso também ou não? Eu corro risco. Em outras palavras, mas o que eu quero dizer é que esses dois aqui, eles tinham boas razões, eles tinham para dizer assim: não conte comigo, eu vou pensar só em mim. Porque em primeiro lugar, porque eles tinham os próprios problemas deles, eles tinham os seus próprios problemas e dificuldades, e poderiam ter dito: não conte comigo. Mas eles tinham um modo de pensar de Cristo Jesus. Eles disseram: eu sou um servo, eu decidi ser servo como Jesus. Paulo, igreja, conte comigo. Conte comigo. Eu quero servir. A segunda razão, porque que eles tinham uma segunda boa razão para pensarem somente em si. Sabe por quê, irmãos? Sabe qual é a razão? É que a maioria dos crentes da época só pensava em si. A maioria dos crentes da época,
quando Paulo escreveu isso, só pensava em si. Aí eles poderiam ter dito assim: eu não vou ajudar. Por quê? Porque ninguém ajuda. A maioria do pessoal não ajuda. Eu também não vou ajudar. Também não vou contribuir. Também não vou investir. A maioria não faz. Porque é o que o texto diz. Veja aí, Filipenses 2, verso 21. Filipenses 2, verso 21. E eu fico me perguntando se é muito diferente de hoje. Vamos ler juntos Filipenses 2, 21? Vamos ler juntos? Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Quem são todos os outros aqui que Paulo fala? São cristãos, são irmãos. Onde Paulo estava? Quando ele escreveu isso, ele estava preso aonde? Em Roma. A igreja de Roma, meus irmãos, era uma igreja grande. Os estudiosos calculam que haviam centenas de crentes em Roma quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, vocês lembram que tem aquelas saudações assim: saúdem o fulano, saúdem aqueles nomes esquisitos assim, né, que Paulo vai falando lá de nomes. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo cita 26 pessoas pelo nome. 26 nas saudações aos romanos. Então a igreja de Roma era uma igreja que tinha bastante gente. Quantos estavam dispostos a não pensar somente em si e pensar nos interesses de Cristo? Quantos? Muito pouca gente. Vamos ler de novo? A resposta está em verso 21. Filipenses 2, 21. Quantos estavam interessados então em fazer a vontade de Cristo? Vamos ler juntos? Todos. Que interessante, né? Uma igreja com tanta gente e Paulo não tinha ninguém para enviar aquela carta, ninguém disposto a ir, a levar essa carta com orientações desse irmão que estava preocupado com a igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos estava passando por perseguições. Os irmãos precisavam de apoio, os irmãos precisavam de encorajamento, os irmãos precisavam assim de uma ajuda, de um abraço, mas não tinha ninguém para enviar. Mas tinha quem? Tinha Timóteo e tinha Epafrodito. Por quê? Porque esses dois, eles não pensavam apenas em si, mas eles pensavam nos interesses de Cristo, eles pensavam nas necessidades dos irmãos. E aí eu encerro perguntando: e nós? E nós? Quais são as nossas boas razões para a gente não se esvaziar e não escolher o caminho do servir? Quais são? Quais são as nossas boas razões para a gente não se esvaziar e não escolher servir a Jesus e as pessoas? Ou quais são as boas razões que hoje eu e você precisamos seguir o modelo de Jesus e o modelo de Timóteo e o modelo de Epafrodito? Quais são as boas razões que hoje eu e você precisamos nos desapegar? Porque Jesus se desapegou. O Natal aconteceu porque Jesus se desapegou. Desapegou dos seus privilégios, desapegou da sua glória, dos seus direitos, e se tornou um servo de Deus, um servo das pessoas. Jesus se desapegou. E quais são as boas razões que a gente às vezes precisa se desapegar, irmãos? E para a gente poder servir e pensar nos outros. Talvez eu tenha que me desapegar do orgulho. Você está retendo a todo custo, como diz o texto, um orgulho. Talvez você vai ter que se desapegar de uma mágoa.
Você tem todo o direito de estar magoado porque uma pessoa ofendeu você. Você tem todo o direito de reclamar porque de fato alguém foi agressivo, faltou com amor com você. Você tem todo o direito. Mas qual é o modo de pensar de Cristo Jesus? A gente se desapega e escolhe servir, ao invés de eu me apegar aos meus direitos. Talvez você tenha que se desapegar de uma mágoa, de um ressentimento. Você tem toda a razão, machucaram você, humilharam você. Mas você precisa se desapegar. Talvez você precise se desapegar de um pecado de estimação, algo que você faz, que você pratica, que você está viciado, e você precisa se desapegar para poder ser o servo conforme esse modelo de Jesus. Talvez você precise se desapegar do comodismo. Não, eu não quero sair da minha zona de conforto. Pastor, servir dá muito trabalho. Irmão, servir a Deus dá trabalho? Dá. Irmão, servir na obra dá trabalho. Pensa numa coisa penosa. Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, não dá para servir a Deus sem fazer sacrifício. E talvez eu vou ter que me desapegar da minha zona de conforto para poder servir. Timóteo e Epafrodito estavam lá em Roma, podiam ter dito para Paulo assim: não, Paulo, a gente não vai não. Não conte com a gente. Tem jogo no Coliseu domingo. Esparta contra a Grécia. Você acha que eu vou perder essa? Não, eu vou lá no Coliseu domingo. Que isso? Não conte com a gente. Que é o que muitos faziam. E aí, eles têm um modo de pensar de Cristo e abrem mão por amor a Cristo, por amor às pessoas. Enfim, eu poderia multiplicar os exemplos, mas o que eu quero deixar aqui? Eu e você e nós, do que a gente precisa às vezes se desapegar, irmão? E no nosso coração, fazer como Cristo, se esvaziar, para poder servir. Se esvaziar dos meus direitos, dos meus caprichos, das minhas vontades, se esvaziar. Porque a vontade de Deus é que entre nós tenhamos esse mesmo modo de pensar. Amém? Aí você diz assim: pastor, isso é demais. Mas a palavra de Deus nos dá 2 exemplos de irmãos, pessoas comuns, que tinham os mesmos sentimentos que a gente tem, que tinham seus próprios problemas, que tinham suas próprias dificuldades. Timóteo e Epafrodito, que tinham um modo de pensar de Cristo Jesus, e que eu e você também somos chamados para ter. E se nós, em nome de Jesus, decidirmos com amor, nós podemos ter. Amém? Natal é tempo da gente ter o mesmo modo de pensar de Cristo, onde eu não penso apenas em mim mesmo, mas eu penso nos interesses do reino, eu penso nas necessidades dos meus irmãos, eu levo isso em conta, eu me importo. Natal é tempo da gente se importar uns com os outros. Amém, irmãos? Vamos orar?